A graça e a paz de Cristo Jesus, Pastor Edmário, mais uma vez com vocês nas nossas meditações no livro de Apocalipse. Então vamos estar continuando aqui a explicação dos 7 selos de Apocalipse. Agora continuamos nossas explicações acerca do 6º selo e vou mirar mais na questão da grande multidão. Vamos prosseguir aqui então. A grande multidão. Qual é o texto bíblico? O texto bíblico é esse. Né? Apocalipse 7, versículos 9 ao 17, que diz assim: Depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Pois bem, como eu falei anteriormente, os formatos dos nossos vídeos sobre as meditações de Apocalipse, eu preferi assim então mudá-los para colocar nesse formato aqui, até com o objetivo mais didático, e também porque deixar só a minha imagem fica um pouquinho complicado, porque no lugar onde eu estou agora a iluminação não está favorecendo muito. E o único espaço que eu tenho assim com menos barulho é justamente esse lugar aqui que está com o ambiente um pouquinho mais escuro. Então, dessa forma, para que seja mais proveitosa a nossa meditação, estou procedendo dessa forma. Então, o que é entendido aqui nesta passagem? Vamos lá. A gente pode dizer o seguinte acerca do 6º selo. A gente fala da primeira multidão. Qual seria a primeira multidão? A primeira multidão dos 144 mil selados. Então, essa primeira multidão dos 144 mil selados está no período da grande tribulação. Já esta segunda multidão está salva no reino de Deus depois da tribulação. Ao que tudo indica, esta multidão representa toda a igreja que saiu vitoriosa da grande tribulação, onde tanto há alguns que foram martirizados nela, quando da perseguição do anticristo, quanto daqueles que não foram. O povo redimido é livre de todos os problemas vivendo com Cristo na eternidade. E eles, no entanto, não negaram sua fé em Cristo e nem permitiram que ficassem manchados por descrença ou a adoração de deuses falsos. Eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, permaneceram firmes em sua fé em Cristo. Podemos ver assim. E como entendemos essa passagem quando diz no fim: E Deus lhes enxugará toda lágrima? As lágrimas não são meramente enxutas ou mesmo secas. Elas são tiradas fora de seus olhos, de modo que não fique nada, senão o perfeito gozo, a perfeita felicidade, a glória, a mais doce comunhão e a mais plena vida.
e Deus mesmo é o autor desta perfeita salvação. Então podemos ver aqui que, na realidade, essa passagem ela já está em paralelo já com o quê? Com Apocalipse 22, que vai ser repetido mais à frente, já que, voltando a dizer, Apocalipse não foi escrito de maneira cronológica. Entendendo os selos. Agora vamos mais uma vez repassando os selos. Eles são os selos de um livro, o livro da redenção do Israel de Deus no Antigo e Novo Testamento, a Igreja. Os selos estão sendo abertos desde Cristo ter sentado no trono à direita do Pai, como está em Atos 1, quando Cristo subiu aos céus após ressuscitado. O primeiro selo, que significa? Cristo é o cavaleiro do cavalo branco, a expansão do Evangelho. Segundo selo, o cavaleiro do cavalo vermelho representa a perseguição à igreja e a guerra ao longo de todo esse período do Novo Testamento, incluindo desde a ascensão de Cristo aos céus. O terceiro selo, o cavaleiro do cavalo vermelho, representa a opressão econômica, principalmente a igreja. A todos aqueles que servem a Cristo, eles são perseguidos de forma a ficarem desempregados, a ficarem na miséria, a não haverem oportunidades de negócios. Isso desde a época do Império Romano. Quarto selo. O cavaleiro do cavalo amarelo representa as guerras, a fome, as pestes e as bestas feras como juízo de Deus para que a humanidade ainda tenha tempo de se arrepender antes do juízo final. Ou seja, isso representa já ao longo dos séculos o princípio das dores. Esse princípio das dores ele vai se intensificando em vários momentos até se chegar ao juízo final. A gente pode perceber isso principalmente com perseguições pontuais, tanto do terceiro e do quarto selo, em países, como eu já tinha falado, em países ligados à janela 10/40, países do Oriente Médio ligados ao islamismo e aos países comunistas do Extremo Oriente, como por exemplo o Vietnã, como por exemplo o Camboja, como por exemplo agora a própria China e a Coreia do Norte. O quinto selo é o símbolo das almas que foram mortas por causa de testemunharem a Cristo em todas as épocas. Lembrando que elas, quando clamam no altar, elas não clamam por mera vingança, mas clamam para que a justiça de Deus se faça presente no ambiente humano, ou seja, se complete assim o juízo final. O sexto selo, o que ele vai representar? Representa o início, o meio e o fim do juízo final. O início são os flagelos direcionados a todas as classes de homens. O meio representa o selo para o povo de Deus ser livre dos flagelos da grande tribulação. E o fim representa o estado de vitória na eternidade após o término do juízo e da grande tribulação. E enfim, retornando aqui. Opa! Vamos lá mais uma vez. Agora sim. Para a próxima meditação, então eu encerro aqui, seguem outros aspectos. A abertura do sétimo selo, que dará abertura para as 7 trombetas, que representa a tribulação e os flagelos. Né? E aí eu volto aqui. Né? E aí eu volto aqui. Repassando rapidamente tudo novamente. Então, para a nossa próxima meditação, veremos então o próximo ciclo, que será o ciclo das 7 trombetas. Então, mostraremos os aspectos da grande apostasia, da grande tribulação e dos flagelos de Deus, já que o livro de Apocalipse é um livro cíclico. Deus vos abençoe. Vamos orar então, nesse momento, né?
Nosso Deus e nosso amado Pai, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando nossas impressões, nossas esperanças, nossas certezas acerca da Tua vinda, Senhor. Principalmente, Senhor, sabendo que o mais importante de tudo é a salvação da nossa alma, e não a nossa vida no presente, muito menos o nosso corpo, porque o nosso corpo será transformado, Senhor. E assim nós te glorificamos e te exaltamos, porque somos livres da condenação eterna, somos livres do inferno, somos livres da condenação final, do lago de fogo, que é reservado ao diabo, aos seus anjos e aos infiéis, incluindo o anticristo e o falso profeta. Em tudo isso te agradecemos, Senhor, pela tua graça e misericórdia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo no YouTube e acompanhe-nos pelo Facebook e pelo Instagram. Tá bom? Pastor Edmário mais uma vez encerrando aqui a nossa meditação em Apocalipse. Amém.